Quero falar para você, esse é um assunto muito interessante. Muitas pessoas não conhecem a análise corporal e comportamental. Então a gente vai entender o que é uma análise corporal comportamental. E a gente vai depois conversar com o especialista. Vamos ver. Você tem autoconhecimento e autodesenvolvimento de si mesmo? Com a proposta da análise comportamental, é possível traçar os principais padrões de comportamento de uma pessoa por meio de testes e questionários, que levam em conta um cruzamento das respostas fornecidas. A análise comportamental já é bastante utilizada em empresas, em processos de recrutamento, seleção e também para a gestão de equipes. Os pesquisadores brasileiros desenvolveram uma técnica que dispensa o uso de testes, a análise corporal, qual leva em consideração o formato de algumas regiões do corpo da pessoa para traçar os perfis, o que requer que o profissional tenha em mãos apenas fotos do analisado ou esteja com ele presencialmente. Por meio de milhares de análises já realizadas utilizando a técnica, os pesquisadores garantem que é possível entender a mente de qualquer pessoa por meio da observação do formato do corpo dela e revelar a verdade por trás da história e dos problemas que ela enfrenta. Ficou curioso para saber mais sobre o assunto? Então não perca o nosso papo reto. Olha, a gente vai conversar sobre algo muito interessante e para nos ajudar a entender, a compreender, eu vou conversar hoje com o terapeuta Bruno Carlo Pereira. Bruno Carlo Pereira, especialista em terapia integrativa de soluções primárias, trabalha com técnicas de abordagem terapêuticas por meio de metodologia da expansão harmônica, né? Olha, ele atua há mais de 12 anos como terapeuta, né? E olha que interessante, tem muita coisa para nos ensinar mesmo aqui, olha, muita coisa. Eu converso agora, então, e recebo com muito carinho, muito obrigado. Quero agradecer a você por dispor do seu tempo, por você estar conosco aqui na Rede Vida e nos ajudar a aprofundar nesse tema. Seja bem-vindo, Bruno. Boa tarde. Boa tarde, padre. Boa tarde a todos aí. Bruno, mas começa me explicando aí, o que é essa análise corporal e comportamental, Bruno? Essa linha de análise começou com Wilhelm Reich, que é uma linha mais do caráter, né? Sei. Só que a análise corporal foi desenvolvida por brasileiros que, através do conhecimento que eles foram estudando, a partir do corpo, eles entenderam como funciona o comportamento humano, né? São seis partes que se dividem no corpo, como cabeça, olhos, boca, tronco, quadril e perna. A partir dessas seis partes que a gente vai fazer a análise e vai entender que ali existem picos emocionais. Aquele que tem uma tendência, aquela pessoa tem uma tendência mais de negociação, a outra tem uma tendência mais de comunicação, a outra mais de criatividade. Então, são picos emocionais que cada um vai traçando dentro do seu corpo. Isso é uma construção, claro, que vem do desenvolvimento da criança até os 5 anos. Bruno, agora fiquei muito interessado em... É a questão do formato do corpo? É uma análise do formato do corpo? Perfeitamente, padre. É pelo formato do corpo. Pelo formato do corpo você entende que é o processo de milinização, que isso aí já quem estuda mais sobre o processo de milinização é a capa de bainha que a gente fala ali. Nesse processo de neurônio, sinapse, a criança ela vai formando e vai entrando em conexão com a forma de pensar e sentir existir. Ela vai identificando isso no mundo. Como ela identifica com isso? Através de dificuldades e traumas, né? Então, ela vai milenizando e o corpo dela vai entrando em formatos, né? São fases divididas, né? Na gestação, ali na fase da amamentação, da articulação, do desfraude até o momento da rigidez, que é o processo papai e mamãe ali. Até os 5 anos. Bruno, mas como é a questão? Existem formatos pré-determinados ou existe uma combinação para que a gente possa identificar se essa pessoa é mais ligada a isso ou mais ligada àquilo? Isso, é uma combinação, né? Ninguém é 100% um traço só de caráter. É uma combinação do corpo. A gente vai avaliar ali na cabeça, por exemplo, padre. A gente olha se aquela cabeça é mais quadrada, se ela é mais triangular, se ela é mais sinuosa, se ela é desproporcional, se ela é mais harmônica. Então, dentro daquela cabeça, há uma milinização que a gente vai entendendo que existem picos emocionais que estão predominando a cada parte do corpo, como a cabeça, olhos, boca.
tronco, quadril, não só o formato, também a sensação que também está transmitindo ali, a sensação que você tem uma percepção do que aquilo ali está nos transmitindo como tendência emocional. Isso é interessante, porque de repente a maneira de você piscar, a maneira de você respirar, a maneira de você falar, você pode dar a entender alguma coisa, né? A questão que a gente escuta muito falar, o corpo fala, né? O corpo geralmente fala. O corpo realmente fala, ele revela alguma coisa, de repente, que a gente não consegue revelar com a nossa fala? Essa parte do corpo fala é uma outra linha de trabalho, né? Essa linha de que a gente está falando aqui é uma linha de Reich. Reich é o cara que foi discípulo de Freud, na psicanálise, e ele discutiu com Freud o seguinte, ele não achava que a mente e o corpo era separado, ele dizia que tudo era uma coisa só. Então, ele mapeou a mente humana. Então, a partir desse mapeamento da mente humana, ele entendeu que existem traços de caráter que aquela pessoa acaba desenvolvendo pela vida. São traumas ali, são dores que ela foi passando e houve necessidade para viver nesse mundo. Ô Bruno, então, mas seguindo esse pensamento, os traumas, as dificuldades, a formação do caráter, ela vai moldando até fisicamente o corpo da pessoa, é isso? Isso, até os 5 anos, tá, padre? Depois disso já mudou o que precisava. É o processo da formação. Até os 5 anos você vai formando e vai tomando ali. Até os 5 anos você forma, então, o caráter de uma pessoa e ela vai ficar mais ou menos definido pelo corpo dela. A gente não fala o caráter, né? O traço de caráter, né? Que caráter é muito relativo falar caráter, que ela boa ou má, pessoa ruim, ou o traço que ela pretende sofrer na vida. Não tem a ver em relação a isso. Sei. Sim, predominância, formas comportamentais que trazem um processo de vida. Essa análise comportamental... Ai, meu Deus, eu tô com um problema aí, isso. Corporal comportamental. Corporal e comportamental. Por que eu tô... Comportamental. Comportamento. Tô com dificuldade de falar isso. Essa análise, ela vai me ajudar em algum momento na minha profissão, de repente, nos meus relacionamentos, no meu dia a dia? Com toda certeza, porque quando eu entendo como eu funciono, como a outra pessoa funciona, eu entendo que, a partir dali, ela tem necessidades para ser preenchidas, né? Vamos dizer aqui uma pessoa que precisa ficar conversando, se comunicando, ela precisa de pessoas, ela precisa de abraço, ela precisa de atenção. Então, nesse processo, a gente vai entendendo como ela funciona. Como o outro, às vezes, precisa de ficar criando ideias na cabeça. Ele sempre fica pensando em várias coisas dentro da cabeça dele. Então, ele precisa de um lugar fechado para que ele comece a ter essas ideias começam a fluir dentro da cabeça dele para que essas ideias possam existir nesse mundo. Com o processo de relacionamento, família, amigos, empresa, quando a gente entende como o outro funciona, fica mais fácil trazer uma comunicação empática, uma comunicação mais proativa, uma comunicação mais desenvolvida por motivações, né? Eu consigo motivar o outro porque eu entendo como o outro funciona. Então, se dentro de uma empresa há uma agressividade dentro do outro, você tem que fazer assim, você tem que funcionar dessa maneira, e às vezes ele não entende porque ele não construiu essa forma de pensar existir. Então, a partir que a empresa entende que aquele funcionário funciona, ele tem um comportamento mais de negociador do que aquele cara que fica pensando muito na cabeça, talvez está sendo cobrado uma coisa que ele não vai conseguir entregar que a empresa precisa. E muitas das vezes, o líder, o CEO da empresa, ele também tem um comportamento, ele é o cavaleiro, ele é o que manda na empresa. Se os funcionários entendem como ele funciona, fica mais fácil ser empático com esse dono de empresa. Então, é mais fácil entregar para ele o que ele precisa, o que realmente ele vai buscar dentro da empresa, qual é a forma de pensar, sentir que a empresa deve existir no mercado e como vai ser com os clientes, com os fornecedores. Então, existe sim uma união de processo de comunicação entre ambas as partes. Na família, é a mesma coisa, né? Um é extremamente controlador, o outro também é esse controlador, e fica duas pessoas brigando dentro um quer controlar mais que o outro. Então, existem vários processos aqui para a gente entender que dentro da família precisa ter eu sempre falo em questão de família, empresa, que deve existir uma regra macro. Essa regra macro, ela comanda todo o processo. Se não tiver essa regra, fica aquela discussão, eu fiz, você não fez. Porém, existe o traço de caráter que ele precisa. Tem gente que precisa de abraço, tem gente que precisa chorar,
tem gente que precisa de um colo. E o marido não entende como isso funciona, porque ele é mais racional do que emocional. Ele não entende, a dor dele é na cabeça e não no coração. Então, se ele entender que a dor que ele tem na cabeça é igual ao coração daquela pessoa, ele vai ter uma empatia por ela. Então, isso ajuda muito, padre. Ajuda muito o outro entender como o outro funciona. Ó, eu tenho um monte de perguntas para fazer para você, hein? Porque esse negócio é interessante, interessante. Eu só vou lá dar um recado e volto, porque o negócio tá interessante aqui, interessante. Tô conversando sobre a análise corporal e análise comportamental aqui com o nosso terapeuta Bruno Carlo Pereira, que está me ensinando um monte de coisa, mas muito interessante. Bruno, deixa eu te falar uma coisa. Você falou que eu achei fantástico. De repente, na família, na empresa, ou então até entre amigos, muitas coisas podem ser resolvidas se a gente tem um acompanhamento de um terapeuta como você. Eu acho importante, por exemplo, numa família, a gente tem pessoas com personalidades diferentes e a gente acaba, às vezes, não entendendo. E por isso que, geralmente, tem briga que não acaba mais. Família é sempre assim, dá aquela briga. Natal, então, é uma beleza para dar briga. É importante, de repente, que a família procure identificar esses traços de caráter? É muito importante, padre. Por quê? Porque que fica mais fácil entender como o outro funciona. Principalmente o meu filho, né? Quando o meu filho está passando um processo de desenvolvimento, às vezes eu não entendo o que ele está pedindo, né? E é aquela comunicação mais agressiva, que assim, é eu que mando e acabou. Essa comunicação mais agressiva para a criança, para ela, é muito dolorido, porque ela não entende o que está acontecendo com ela. A partir que eu entendo que a criança funciona e como ela desenvolve mais as suas habilidades, seja com negociação, seja com comunicação, seja com método, seguindo o desenvolvimento, aquela criança é mais organizada. Então, quando eu entendo que ela funciona melhor e ela se sente satisfeita, ela se sente motivada do que ela está fazendo, a mesma coisa é com os pais. Quando eu entendo que aquele meu marido ou minha esposa, né? A minha esposa, ela funciona, ela é mais rígida. Como é que eu posso trazer para que ela se sinta bem, ela se sinta radiante no lugar, ela se sinta forte no ambiente. Então, assim, a partir que eu entendo como o outro funciona, fica mais fácil a comunicação. Eu entendo que provavelmente ela esteja na dor ou no recurso, porque ninguém fica só sofrendo, ninguém só no recurso. É um processo, são etapas, são questões da vida, são cotidianos. Mas a gente trabalha para quê? Para que aquela pessoa não fique naquela dor sempre. Geralmente ela tem muito medo de confiar na outra. Por que ela tem medo de confiar? Porque quando ela era criança, ou quando ela passou a vida, ela sempre foi traída, foi trocada. Então, ela sempre tem medo de ser trocada. Então, esse processo de falta de confiança no outro, ali dentro de casa, posso entender, peraí, você pode confiar em mim, amor. Você pode confiar, eu sou o seu marido, e eu dou tudo que realmente estou ao seu lado. Se entrega o seu coração para mim. Então, assim, tem todo um processo, tá, padre? Isso são vários traços, mas eu já entendo que aquela pessoa já está na dor e ele precisa de uma comunicação que traga segurança, traga leveza, traga alegria, traga vontades, desejos, né? E ainda tem uma outra linha, que é uma linha que eu também trabalho, que é a linha funcional, que é um processo das funções primárias, como aquela pessoa gosta de ser mais mãe, ela pode ser menina, mas ela já tem um processo de mãe ali dentro dela. Então, como é que eu faço para essa criança desenvolver a criança dela? Como é que ela expande a criança dentro dela? Então, tudo tem que ser avaliado. E realmente um terapeuta muito bem capacitado, ele pode entender, ele pode fazer essa leitura e trazer essas questões para a família. Nessa época de Natal, né? Tem pessoas que se sentem excluídas porque não recebeu aquele presente da tia, do tio. Tem pessoas que se sentem abandonadas porque ninguém olhou para ela. Tem pessoas que viu que não estão pensando como ela pensa, o que passa na cabeça dela, o que essa pessoa gosta. Então, esse processo empático fica muito mais fácil quando a gente entende o comportamento do outro. Deixa eu te falar uma coisa, Bruno. É importante para o autoconhecimento, porque é interessante, a gente não tem... Às vezes a gente lida com certas coisas na vida da gente que a gente não sabe de onde vem. Ou às vezes um trauma, ou às vezes uma coisa que a gente não acolhe muito bem. É importante para esse autoconhecimento, de repente, entender esses traços do caráter? Com certeza. Por quê? A partir de que eu entendo que eu preciso de colo e carinho, eu não vou sobrecarregar a minha esposa. Eu posso ter amigos, né? Eu posso ter pessoas que eu vou conversar, vou abraçar. Agora, época de pandemia, não vai poder abraçar todo mundo, mas você pode conversar, você pode fazer uma reunião, tomar um café via online. Então, assim, a partir do que eu necessito de atenção,
eu não preciso sobrecarregar a pessoa que está ao meu lado. Eu posso colocar isso também através de amigos, através do trabalho. Ali no trabalho eu posso conversar, eu posso dialogar. Então, quando eu entendo como eu funciono, fica mais fácil eu trazer aquilo que eu realmente vai me trazer um dia assim, aquele dia favorável, aquele dia feliz, aquele dia, nossa, foi um dia incrível. Quando eu entendo isso, fica mais fácil, né? Tem gente que, por exemplo, adora negociar. Então, toda hora tem que estar negociando, tem que estar articulando, tem que estar encaixando, mandando. Só que dentro de casa ele está tão já no controle que o companheiro, a companheira, já não aguenta mais isso. Então, ela pode delegar isso para trabalho, para outras questões. Então, isso é um processo de autoconhecimento, não vai sobrecarregar nenhum nem outro, né? Todos vão vão conseguir ter uma comunicação mais harmônica dentro de casa, uma comunicação mais proativa, uma comunicação mais dócil, né? Não agressiva. Você não fez isso, você deixou de fazer aquilo. Isso é uma comunicação mais empática, né? Eu me sinto, aquela pessoa necessita disso, então, peraí, eu não vou pedir o que ela não pode dar. Então, faz muita diferença, muita diferença. O autoconhecimento é muito, muito diferente. Bruno, quero lhe agradecer muito. Você esclareceu um monte de dúvida, trouxe um monte de novidade, eu mesmo não conhecia. Eu posso, você me dá a liberdade de eu pedir, passar os seus contatos para que as pessoas que quiserem aprofundar ou entrar em contato com você, possa até lhe chamar, entrar em contato para uma empresa ou então até mesmo um acompanhamento. Isso. Olha, vamos lá. Primeiro o Instagram. O Instagram é @brunoc.pereira. @brunoc.pereira. O site do Bruno, brunocpereira.com.br, brunocpereira.com.br, e o telefone dele para você ligar agora para ele, para marcar, é 0 operadora 12 97401 3545, 0 operadora 12 97401 3545. Bruno, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por nos ajudar, obrigado por nos trazer tantas informações valiosas. Obrigado, Bruno. Obrigado, padre. Estou à disposição, seja de empresa ou família. Obrigado, olha que beleza.